General della Rovere. Em 1959, há 14 longos anos, Roberto Rossellini fez um filme a que chamou O General della Rovere. Durante todo este tempo, a película andou a viajar pelo mundo, interessou milhares de pessoas, terá modificado sutilmente algumas ideias e alguns comportamentos, fez o seu dever de obra de arte, ser e agir. Sabíamos da sua existência como se sabe o nome de um país distante que nunca visitamos e que, no fundo, nunca tivemos esperanças de vir a conhecer. Até que um dia o milagre acontece e nos achamos no limiar da fronteira. Querem, porém, as conveniências da distribuição que a província seja aquela prima pobre para quem ficam os vestidos usados ou a quem se oferecem com risonho desdém trapos novos de má qualidade. De modo que o general della Rovere nunca entrará, quase apostamos a cabeça, nos circuitos de distribuição das pequenas cidades e vilas. Estas são as vítimas preferidas dos melodramas piegas, dos westerns de cavalos a correr e meninas que já sabem tudo, dos polícias inteligentíssimos e ágeis no gatilho, toda a farrapagem mistificadora e rendosa que enche as burras dos produtores. De que adianta então falar de um filme que a maioria dos leitores nunca verá? Será este filme obra-prima tal que justifique um tratamento assim por parte do cronista, o qual cronista não vai certamente passar o relator de argumentos cinematográficos? Direi que o General della Rovere não é essa obra-prima, e no que me toca, direi também que falar dele representa o cumprimento de um dever formulado logo à saída do cinema sob a emoção das últimas imagens. A história contada neste filme assenta ao que se diz em fatos reais. Poderia não ser assim e o efeito viria a ser o mesmo, mas ter acontecido poupa-me ao trabalho de insinuar que essas coisas podem acontecer. Neste caso, acontece haver um homem sem caráter, um vigarista reles, que extorque dinheiro do luto, da aflição, do desgosto, sem que a consciência lhe morda por um segundo. Quando confrontado com as vítimas, ilude-as e ilude-se a si mesmo com a argumentação especiosa de que fora movido pela piedade. Se esse sentimento rendia dinheiro, tanto melhor. Brandoni, o protagonista da história, vai apanhando dinheiro em troca de promessas de auxílio a presos políticos resistentes, guerrilheiros, em poder dos alemães. É um homem melífluo por natureza e necessidade do ofício, um burlão de curtas vistas que continuará assim até o fim da vida ou até o grande golpe de sorte que o enriqueça e lhe permita entrar para o rol da gente honesta, o que, como sabemos, também acontece. Mas este homem está marcado para outro destino, para outra conquista, a da dignidade. Descobertas as suas manhas, ele é oferecida pela Gestapo a oportunidade de salvar-se, ainda por cima, com um substancial prêmio em dinheiro. Aceita. Irá ocupar na prisão o lugar do general della Rovere, morto quando desembarcava clandestinamente na Itália para se encontrar com Fabrizio, um chefe dos resistentes. E deverá proceder de maneira a denunciar o mesmo Fabrizio, também preso, mas que a Gestapo não conseguira identificar. Brandoni vai assim completar a sua carreira, transformar-se no grande denunciante, no grande traidor, ele que não passara nunca de pequeno burlão. A última página da história será a riqueza, e sabe-se lá um grau de comendador quando a guerra acabar. Mas as oportunidades e as situações é que fazem e desfazem os homens. Metido na pele do general, fechado numa cela cujas paredes conservam ainda as palavras de despedida dos resistentes fuzilados, forçado pelos acontecimentos a mostrar-se firme e valente, acorda nele, pouco a pouco, um outro homem. Vê-se diante da tortura, da coragem verdadeira, de um respeito que nunca merecera a ninguém, e tudo isto o leva a ser, primeiro, o general della Rovere, tomando as atitudes e dizendo as palavras que do general se esperam. E por fim, quando tudo está perdido e ele próprio foi torturado, mas lhe é possível ainda salvar a vida a troco da denúncia agora ao seu alcance, caminha com outros reféns para o poste de execução. São dele as palavras corajosas que honram a pátria e reclamam a derrota dos inimigos. Aos olhos de todos, é o general della Rovere que morre.
Mas nós não sabemos de quem vai morrer, se quem vai morrer é um pobre homem, fraco, burlão, jogador sem sorte, chamado Brandoni, que aprendeu a ser corajoso, honrado e digno. Esta morte é uma vitória. Eis a história do filme. Outras palavras minhas já são inúteis, mas ainda acrescentarei que talvez a fraqueza de cada um de nós não seja irremediável. A vida está aí à nossa espera, quem sabe se para tirar a prova real do que valemos. Saberemos alguma vez quem somos?